Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso bate-papo de presença, um espaço pensado para discutir, apresentar e celebrar a odontologia. Nesse programa eu compartilho com vocês as estratégias para que vocês possam atrair os melhores pacientes das redes sociais, mais especificamente os melhores pacientes do Instagram, sempre com ética e sem desperdiçar o seu tão precioso tempo. Eu sou Daniel Maranhão, sou professor universitário com mais de 10 anos dedicados à docência e tudo que eu quero aqui é devolver para a odontologia um pouco de tudo aquilo que eu já recebi de presente dela. No episódio de hoje, eu quero convidar você a entender um pouquinho mais sobre uma percepção que muitos de nós dentistas temos, não só dentistas, tá? Mas muitas pessoas têm a respeito do Instagram, a respeito de usar o Instagram para atrair mais clientes, no nosso caso, para atrair mais pacientes, tá? E do que exatamente eu estou falando quando eu falo dessa percepção errada que a gente tem? Estou querendo dizer da percepção que muitos de nós temos quando imaginamos que o Instagram por si só vende sozinho. Em que sentido? No sentido de que tudo que você precisa fazer é postar e esperar o dinheiro cair na sua conta, porque afinal de contas todo mundo fala que o Instagram traz muito paciente, então não precisa fazer mais nada. Eu preciso criar ali um post, colocar ele e esperar dar certo, né? Só questão de tempo. Não tem mais nada que eu preciso fazer. Eu não preciso ter uma estratégia, eu não preciso saber o que eu estou fazendo, eu simplesmente preciso postar e esperar o Instagram fazer a parte dele. A minha parte eu já fiz, que foi postar. E aí uma discussão, e eu vou começar aqui eu queria mais uma reflexão, para ser bem sincero. Talvez seja mais uma reflexão no sentido de que essa conversa, né, esse bate-papo de agora, ele é um bate-papo que eu tenho com os meus alunos de graduação, que todo ano, né, há mais de 10 anos aí eu venho tendo essa mesma conversa e continuo tendo essa conversa na pós-graduação. Eu converso, tenho essa mesma conversa ano após ano com os alunos da pós-graduação, com os alunos da especialização e desde a pré-clínica, tá? É um assunto recorrente, é um assunto que sempre gera discussão, é um assunto que sempre traz um pouco daquilo que a gente vê da odontologia do nosso dia a dia, aquilo que a gente vê do mercado da odontologia que não nos agrada, inclusive, tá? Toda aquela parte mercantilista que a gente enxerga aí na odontologia, dessa odontologia que não é a odontologia que a gente gostaria de ver, né? Não é, especialmente se você gosta da odontologia como eu tenho certeza que você não gosta de ver essas promoções absurdas que a gente vê aí, esse aviltamento moral que a odontologia recebe no dia a dia com clínicas populares vendendo coisas a preços irrisórios que pagam mal os colegas, enfim. E tudo isso, né, toda essa conversa que eu tenho desde lá do pré-clínico até a pós-graduação, tem muito a ver com a primeira impressão que o seu paciente tem de você, que é a sua primeira consulta, né? A importância dessa primeira consulta. Mas o que essa primeira consulta tem a ver com o Instagram? O que essa consulta tem a ver com... Então, vamos lá por partes.
aos pouquinhos para a gente poder entender como é que tudo isso funciona até chegar nesse momento dessa primeira consulta. Então vamos lá. Primeiro eu queria que você entendesse comigo aqui, como funciona o Instagram como ferramenta de atração de paciente. Tá? De uma maneira mais simplificada, para a gente não ficar aqui muito tempo falando isso, eu tenho um curso completo sobre isso, né, que fala sobre isso, então não tem como a gente fazer isso aqui num conteúdo mais curto. Então é um curso mais completo, com várias etapas, mas de uma maneira bem simplificada, como funciona a atração de pacientes pelo Instagram. Ela funciona da seguinte maneira: primeiro você define para você mesmo quais são os procedimentos que você tem maior lucratividade ou que você tem maior interesse em realizar no seu consultório, seja por lucratividade, seja por afinidade. Então você começa aí por esses procedimentos, são os procedimentos carro-chefe do seu consultório, aqueles que mais atraem pacientes, aqueles que mais te dão lucratividade, aqueles que mais você gosta de fazer. Depois disso você define os públicos para os quais você vai criar conteúdo. Você passa a criar conteúdo. Esse conteúdo ele vai transformar você em autoridade, ele vai transformar você em referência para esse público que você definiu. E aí logo depois essas pessoas vão começar a enxergar em você esse papel de referência, esse papel de autoridade. Quando elas enxergam isso, quando chega esse momento, é o momento em que você faz o convite para que essas pessoas, sim, sejam seus pacientes. Bom, basicamente é isso, tá? Então, esse é a estratégia de uma maneira bem simplificada, tá? Sem detalhar, mas de uma maneira bem simplificada, essa é a estratégia. Qual o caminho do paciente, então? O caminho de um paciente do Instagram até a sua cadeira, ele vai funcionar dele ser sensibilizado por um conteúdo seu, ele começar a te acompanhar até o momento em que algum desses conteúdos seja um conteúdo que toque mais profundamente numa dor dele, toque mais profundamente num desejo que ele tem, e nesse momento ele decide que ele precisa do seu serviço. Ele só está esperando um convite. Na hora que esse convite chega, ele marca uma consulta com você e ele vai até o seu consultório. Então o caminho dele basicamente é esse. Em alguns casos ele vai seguir você no Instagram e em alguns casos não. E não tem problema. Se ele não estiver te seguindo, não tem problema nenhum, porque o importante é que ele dê a atenção dele para o seu conteúdo. Então se ele deu a atenção dele para o seu conteúdo, perfeito, você está conseguindo aquilo que você deseja, que é o tempo dele em troca do seu conteúdo. Só que aí o Instagram, ele só consegue fazer o serviço dele até o momento de fazer com que ele entre pela porta do consultório. Depois que ele sentou na cadeira, depois que ele decidiu ser seu paciente, marcar uma consulta, que ele decidiu entrar na sua cadeira, aí, amigo, é por tua conta. Né? Eu vi uma definição muito interessante sobre o funcionamento dos anúncios online de uma maneira geral, e comparando isso a um shopping center, né? Como se eu estivesse lá na internet, como se fosse um shopping, e na internet você tem muitas lojas, né? O que os anúncios online vão fazer, vão direcionar a atenção das pessoas para a sua loja. Ou seja, os anúncios vão direcionar a atenção das pessoas para o seu consultório. Dali em diante, depois que ela entrou no seu consultório, a responsabilidade não é mais do anúncio, não é mais do Instagram. O Instagram, ele não é uma ferramenta que vai te promover a venda, ele vai te promover a oportunidade, mais e mais oportunidades de venda. Ele vai aumentar o fluxo de pessoas que passam pela porta do seu consultório.
que vão entrar pela porta do seu consultório. Mas ele, de forma alguma, vai ser responsável por decidir se ele vai ficar lá dentro. Essa etapa de decidir quem vai ficar lá dentro é responsabilidade sua. Ali no 1 a 1. E aí que entra a história da primeira consulta. Aí que entra como é fundamental o primeiro contato que essas pessoas vão ter com o seu consultório. E o primeiro contato às vezes nem é a primeira consulta, né? Eu simplifiquei ali em primeira consulta, mas o primeiro contato pode ser um WhatsApp mal redigido, um contato demorado, um telefonema mal atendido, um atendimento ruim, que pode até já bloquear ele antes de entrar pela porta do teu consultório. Mas depois que ele decidiu entrar pela porta do consultório, a única coisa que você não pode fazer, se você executou toda uma boa estratégia, se você tem ali, se você criou um conteúdo de qualidade, falou com dores, falou com desejos, fez com que essa pessoa decidisse entrar no seu consultório, essa pessoa ela já veio decidida a fazer um tratamento com você. Você só não pode estragar. E como que você estraga? Atendendo mal, tentando vender coisas de uma maneira a mais do que ela precisa, tentando oferecer, não escutando o que essa pessoa quer. E isso é um erro crasso e um erro que acontece muito. A gente esquece de ouvir. É mais uma sabedoria das antigas aí, né? Quando um monte de crianças tentando falar, minha mãe sempre dizia assim: Deus deu uma boca e 2 ouvidos que é pra gente ouvir mais do que falar. Então, escute, por favor. E a gente tem que aprender a escutar. A gente precisa aprender a ouvir. Então isso é importante. Aprenda a ouvir o que o teu paciente está te pedindo. A partir do momento que você escuta o que ele quer, aí sim você vai vender para ele o que ele precisa. Você vai entregar para ele o que ele precisa. Então muitas vezes a gente se atém a vender procedimento. Isso é clássico. Por quê? Porque a gente adora procedimento. Faz parte da odontologia gostar de fazer o procedimento, enaltecer o procedimento ou o equipamento. 2 coisas que a gente gosta muito. Agora, o seu paciente, ele não quer uma restauração não, ele quer o dente dele da cor do dente. Ele quer tampar o buraco lá que fique da cor do dente. De uma maneira bem simples. Então, a gente tem que aprender a ouvir. Porque às vezes o paciente ele quer, eu queria ter um sorriso mais jovem, queria ter um sorriso mais bonito, mais claro, mais isso, mais aquilo. E aí você começa a vender. Então, são 5 facetas, para ter um sorriso a gente vai precisar fazer um procedimento assim, com resina que funciona desse jeito, ou a gente pode fazer com cerâmica que funciona desse jeito, ou a gente vai fazer um procedimento para deixar seus dentes mais brancos, que é o clareamento, vai acabar pronto. Você não precisa explicar que o clareamento funciona de tal jeito, que vão ser tantas sessões. Eu não estou dizendo que ele não mereça saber, tá? Eu não estou dizendo que não deva haver clareza nessas informações. O que eu estou querendo que você entenda é que ele não quer comprar 5 facetas, 6 facetas. Ele não quer comprar, ele não chegou lá com uma lista de supermercados, eu quero 6 facetas, eu quero um clareamento, eu quero... Não. Ele chega lá para você querendo um sorriso novo. Venda para ele um sorriso novo. Entregue para ele 6 facetas e um clareamento. Essa chave precisa ser virada na sua cabeça. Precisa ser virada na sua cabeça. Por quê? Porque lá na criação de conteúdo que você está fazendo no Instagram, você não está vendendo para ele faceta. Você está mostrando sorrisos novos, sorrisos mais joviais, rejuvenescidos. Você está vendendo a eliminação das marcas de expressão. Você não está vendendo 2 ml de Botox.
Entende? São coisas diferentes. Você não vende para o cara o procedimento, você vende o resultado para ele. Você vende para ele a ideia de um resultado. É isso que você tem que entender. Salvo raríssimas exceções, como por exemplo agora com a moda dos alinhadores transparentes, que o cara vai te procurar porque ele quer fazer, mas ele quer um veículo específico. Então, eu quero alinhar meus dentes, mas eu quero alinhar com um alinhador transparente. Aí sim você pode enaltecer o alinhador transparente. O resultado que pode acontecer, que você pode conseguir com o alinhador transparente. Mas, de uma certa maneira, você tem que conseguir visualizar essas diferenças. Quando o veículo é importante, quando o resultado é importante. E vender para ele aquilo que ele quer, aquilo que ele te procurou para fazer. Sempre lembrando que nada disso é entregue de uma maneira técnica, né? Você não vai chegar para ele e falar, a gente vai fazer 6 facetas e que eu vou usar uma resina submicrohíbrida e que tem um polimento e tem partículas na escala de... Não, isso aí não... Né? Eu já caí nessa cilada e vou contar para vocês aqui. Quando eu comecei a fazer implante, eu tive um dos primeiros pacientes meus do consultório que foi fazer implante, lá atrás. Eu cheguei para ele e eu expliquei para ele todo o processo de osseointegração, porque eu achei legal, na época eu achava legal aquilo. O cara só queria saber como é que ia ficar o dente dele, se ele ia poder mastigar de novo, se ele ia poder comer torresmo. E eu estava ali todo achando que o máximo, a história lá, o negócio mais legal que tinha era explicar para ele que era um parafuso de titânio, que tinha um tratamento de superfície especial, que esse tratamento de superfície especial fazia com que o osso crescesse. E o cara para ele, eu perdi esses dentes aqui, eu quero saber se eu vou conseguir, vai ficar parado? Eu não vou precisar usar mais essa prótese removível que eu uso, quero tirar isso aqui, vou conseguir mastigar? Era isso que ele queria saber. E eu estava interessado em vender para ele o procedimento, em vender para ele o técnico do negócio, a parte técnica do negócio. Graças a Deus o interesse dele era bem alto, tão alto que ele até relevou toda essa minha baboseira que eu fiz, tudo isso que eu tentei explicar para ele. Mas quantas e quantas vezes será que a gente não perde pacientes por tentar explicar demais, entre aspas? Explicar demais no sentido de tentar trazer coisas técnicas que mais criam barreiras do que efetivamente conseguem explicar alguma coisa, elucidar alguma coisa. E a gente acaba jogando contra, né? Fazendo um gol contra nessa história. Porque a gente não consegue explicar direito. Né? E aí entra numa das coisas que eu sempre puxo a orelha ali do pessoal, especialmente na pós-graduação, na especialização, que é como é que você imagina, como é que você apresenta para os seus pacientes os seus planos de tratamento. Você é daqueles da folhinha rosa, laranja, enfim, que tem o odontogramazinho em cima, você põe o nome do paciente, aquela folha escrito orçamento, eu detesto essa palavra para odontologia, né? Orçamento, se você for pegar lá no dicionário, orçamento é uma coisa de preço fixo, né? Então você passa um orçamento para a pessoa, orçamento para fazer isso custa tanto. Orçamento é uma coisa que você consegue, por exemplo, com um marceneiro. Sim, porque ele sabe que vai precisar de tantos metros de madeira, tanto de mão de obra e fica tanto para fazer aquele móvel. É um orçamento. Agora, para a gente tem intercorrências, né? Você passa um orçamento para o cara, entre aspas, e de repente você está ali fazendo uma restauração e expõe uma polpa. E aí? Se você avisou para ele, bem. Se você não avisou para ele, e aí você vai fazer o quê? Vai incluir no orçamento? O orçamento, ele, teoricamente, é imutável, né? Então, normalmente, uma das
das coisas que eu sempre indico é parar de chamar de orçamento isso. Você pode chamar isso de um plano de tratamento com uma previsão de custo. Olha só, é uma mudança, uma previsão de custos. E se você faz muito bem o diagnóstico, e aí entra bem a parte da primeira consulta, se é uma primeira consulta detalhada, uma primeira consulta em que você ouça mais do que fale, que você escute muito bem o que a pessoa quer, para que você possa oferecer para ela qual é o tratamento que ela merece e o tratamento que ela deseja e aquilo que ela precisa. Se você consegue ter muito bem detalhado isso, formar isso bem na sua cabeça, aí você consegue inclusive explicar para ele, olha, por todos os exames que a gente fez, né, por todo esse momento aqui, o que eu posso te dizer é que o seu plano de tratamento é esse, a previsão de custos vai ser essa, mas veja só, nesse dente aqui, no 16, por exemplo, eu estou um pouco preocupado com a profundidade dessa restauração que a gente vai substituir. Porque ela parece ser bem profunda aqui no exame complementar que eu fiz de radiologia, radiográfico. Essa lesão aqui me parece profunda e existe o risco de quando a gente for remover essa restauração que haja uma exposição ali que precise fazer o tratamento do canal. Certo? E aí, a sua previsão de custos vai aumentar em R$600. Vamos chutar. Beleza? Se por acaso, quando você for tratar aquele dente, não houver exposição, o que você vai falar para o cara? Você vai falar para ele assim, ó, lembra que eu falei para o senhor de um dente que talvez precisasse fazer canal, tal? Ó, nesse momento não vamos precisar. Então olha a coisa boa, o senhor vai economizar aqueles R$600 que eu falei que talvez o senhor precisasse gastar. Agora, vamos pensar do lado contrário da história. Se por acaso você não avisa e na hora que você vai remover da exposição, aí você vai falar para ele com que cara você chega para, putz, ó, agora a gente tem aí um custo a mais de R$600 para fazer esse canal que o senhor desse dente aqui, porque a restauração estava funda e aí acabou precisando tirar aqui mais um pouco e tal, e deu o canal. É a mesma história de se você está fazendo obra. Você está fazendo obra. Se o seu pedreiro avisa para você, ó, doutor, aqui nessa parede eu acho que passa cano. Se eu quebrar aqui, pode ser que fure o cano e tenha que trocar o cano. O senhor quer que quebre mesmo assim? Se ele quebrar e não furar o cano, você vai ficar super feliz. Se ele quebrar e furar o cano, você já estava esperando. Agora, se ele não avisa nada, quebra e fura o cano, você vai ficar o quê? Puto da vida. Porque além de quebrar a parede, você já está tendo um gasto, você ainda teve a surpresa desagradável de que furou o cano, que você vai ter que trocar mais coisas e vai ter que gastar mais dinheiro com isso. Tudo aquilo que é combinado antes é avisado. Parece que foi combinado, né? Foi avisado antes, então é combinado, o cara já sabe. Agora, tudo aquilo que acontece depois e você avisa depois, parece que é uma desculpa sempre. Sempre vai parecer que foi alguma coisa, poxa, mas me passei, aí não sabia, e você acaba errando nesse sentido e acaba perdendo um pouco a mão na hora de explicar as coisas. Tá? Então, tome cuidado com isso. Então, como funciona para o seu paciente, uma outra indagação para a sua cabeça aí. Como funciona, como você apresenta para o seu paciente, dentro do seu consultório, essa transformação que você postou lá no Instagram, que você faz, como que você mostra isso para ele, como você mostra para esse seu paciente que você tem essa transformação, que você consegue gerar essa transformação. Como você prova para ele que aquele post que ele viu no Instagram, aquilo que ele mostrou, que você mostrou para ele no Instagram, que aquilo é real, é possível
e está acontecendo dentro do seu consultório. Uma coisa tem que conversar com a outra, tá? O que acontecer lá no seu Instagram tem que estar conectado com aquilo que acontece dentro do seu consultório. Então, não dá para você falar que você oferece um tratamento humanizado, que você tem como diferencial, por exemplo, a humanização, a gente trata muito bem nossos clientes são vistos como amigos, e nananana. E aí quando o cara chega, seu secretário dá uma patada nele. Mal responde bom dia. Chega, bom dia. Quem é o senhor? Ah, paciente novo? Tó, pega aqui esse papel e essa caneta e preencha para mim, por favor.